passamos à apresentação do estudo Política e Ações para a Agrosustentabilidade, dentro do escopo do projeto Setembro Verde, um protocolo firmado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, empreende uma série de ações de sustentabilidade para cooperar com o governo gaúcho em direção ao desenvolvimento sustentável. Nós convidamos para esta apresentação Vitor Hugo Carrão. Vitor Hugo Carrão é engenheiro agrônomo pela Faculdade de Agronomia da Universidade de Passo Fundo, com pós-graduação em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM. Nós vamos então à apresentação do senhor Vitor. Boa noite. Antes de mais nada, eu quero deixar registrado a minha satisfação enorme do acolhimento do presidente da DCE Rio Grande do Sul, Antônio D'Amico, em me oportunizar em apresentar em reunião da DCE em Porto Alegre um livro que eu organizei e escrevi chamado Nova Fronteira Agrícola no Rio Grande do Sul, Transição para a Sustentabilidade. Este livro, depois de debates e conversas e tudo mais, o Dr. D'Amico me fez a sugestão, eu como membro também da DCE de Passo Fundo, em amadurecer e desenvolver um projeto para apresentar no Setembro Verde para o governo do Estado. Fizemos isso, teve forte colaboração do grupo de organização do FAS, debatendo sobre esse assunto, que originou este projeto baseado neste livro, que eu socializei em 2015 pela internet, gratuitamente para todas as pessoas, com o objetivo de socializar a minha experiência, a nível do Rio Grande do Sul especialmente, e mostrando que há soluções para a sustentabilidade. O nome desse projeto chama Política e Ações para a Agrosustentabilidade, a Revolução Verde, né? E este livro aí que foi trabalhado, e os dados que eu vou mostrar, ele se referiu à análise da safra de 2013 e 2014 e fazendo uma projeção para a safra de 2019 e 2020, ou seja, tendo um intervalo de aproximadamente 5 anos de o que poderia ocorrer no estado do Rio Grande do Sul caso nós venhamos a desenvolver uma nova postura. Este livro e esse trabalho todo, eu me baseei muito dentro das questões bíblicas, da doutrina, e eu parto do seguinte princípio. Estamos na DCE e o nosso foco e a nossa atenção é voltado para um cara chamado Jesus Cristo. E esse cara, como estilo de liderança, ele nos dá um ensinamento extraordinário que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito forte o que ele diz. É determinante para várias coisas. Isso nos ajuda a encaminhar um estudo e um trabalho. Mas ele diz uma coisa mais extraordinária ainda, é quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a questão é, mas qual é a verdade, como disse Pilatos? A verdade é ele. Mas qual é ainda a verdade? É a realidade? Qual realidade? A minha realidade, a nossa realidade, a realidade da nossa comunidade, do nosso Estado. É se aproximar de tudo aonde acontece e saber qual é o problema, porque é no problema que reside a solução. E nós precisamos olhar ela de frente e não mascará-la. Começaria por esse slide mostrando o seguinte. A sustentabilidade e desenvolvimento sustentável surgiu de 3 pilares, onde na ECO 92 surgiu, onde a ONU desenvolveu esse encontro a nível mundial aqui no Brasil,
E os 3 pilares de sustentabilidade colocam como eficiência econômica, justiça social e preservação ambiental. Mas ela também diz que para desenvolver essa questão toda, esses 3 pilares, é fundamental desenvolver uma atividade da sustentabilidade do local para o global, de cada pessoa para a comunidade. De mim, se cada um fizer a sua parte, o todo também será feito. Então, dentro dessa nova situação, qual seria um organograma pensando em termos de sustentabilidade a nível Brasil? Evidentemente que não seria partindo da União para baixo, mas de um valor, da gestão para valores, da espiritualidade. Como diz o nosso hino do Rio Grande do Sul, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Isso é cultural, isso é nosso. Depois nós vamos começar a analisar a questão do desenvolvimento sustentado, a gestão para valores, o desenvolvimento sustentado. E como que ocorre isso? Opa, se tudo começa nas pessoas, são nos cidadãos, são nas pessoas, nos profissionais, nos empreendedores, são eles que são os sujeitos das histórias. Somos nós que somos o protagonista. É nós que fizemos acontecer a verdade, uma nova realidade, a transformação. Começa em cada um, não no outro, mas em mim. Não tem que colocar no outro problema, mas em mim. Se assim o fizermos, essa cultura vai estar no cidadão, em cada um de nós. Mas esse cidadão precisa de ações para o bem comum. Ações para que ele possa desenvolver a sua tarefa social. Em vez de nós dar ao Estado para fazer a ação social, mas sim cada um de nós, na nossa atividade, desempenhar essa função. E onde estão essas pessoas? Elas estão no município, onde tudo acontece. E como que está no artigo 18 da nossa Constituição? Que a autonomia política administrativa para os municípios, Estado e União. E é isso que ocorre? Reverbel mostrou que não. Então nós respeitamos a Constituição? E aí depois o Estado e a União. É como nós, como empresa, nós temos toda uma hierarquia do presidente até chegar o homem do campo para atender o nosso cliente. Lá do presidente até chegar na linha de frente. Mas quem que é o nosso presidente? É o nosso cliente. Nós temos que atender ele, satisfazer ele, saber o que ele precisa. Então não seria esse o organograma de sustentabilidade do nosso país? Se nós queremos enxergar a realidade e mudar esta realidade, começaríamos aqui. Essa aqui é a organização. Essa é a organização rio-grandense, onde ela tem o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. 10 milhões e meio de hectares e 17 milhões e meio de hectares do bioma Pampa. O bioma Pampa é o único bioma que tem no Brasil. Em lugar nenhum mais tem no Brasil. E o que nós acontecemos aqui? Qual é o passado? O que é hoje para trás? Hoje para trás houve um desmatamento muito grande, extrativismo na história do Rio Grande do Sul de 1870, 1900 para cá. Houve preparo do solo, depois que houve desmatamento, não tinha mais a madeira, então vamos agora entrar com a agricultura. Se preparou erroneamente o solo, desenvolveu uma tecnologia europeia e americana para cá, que são solos frios, e aqui são solos tropicais. É errado. Ocorreu a erosão maciçamente. Aí desenvolveu a tecnologia do sistema plantio direto, que foi extraordinário na década de 90 no Rio Grande do Sul. Maravilhoso. Mas esbarramos no problema de logística, problema sério, gravíssimo, que nos deu 73,8% de ociosidade no Estado. O sistema plantio direto não decolou como uma tecnologia sustentável para o nosso Estado. E, além do mais,
nos dá 73,8% de ociosidade. Sabe o que é uma organização, uma empresa com 73% de ociosidade? Quebra. Entra em falência. Não é o que está ocorrendo? E o que ocorre se nós temos uma ociosidade de 73,8%? Agronomicamente significa que nós não temos resíduos orgânicos no solo, dado pela palha da cultura que foi colhida e pelas raízes, pelo bosteio do animal na pecuária e tudo mais. Se nós não temos isso, nós não temos resíduos orgânicos o suficiente para dar vida ao solo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ele está em tudo. Em cada um, no meio ambiente, no solo, nas plantas, nos animais. Se nós levamos essa situação à morte do solo, levamos Jesus à morte, nós à morte, Deus à morte, a nossa organização à morte. Queremos isso? Desejamos isso? E o bioma Pampa, que é uma área expressiva em hectares, está invadindo uma erva exótica, não nativa nossa, num belo de um pasto nativo que nós temos, que é o capim-anone, que está se espalhando violentamente e acabando com o bioma Pampa. Já são 500 mil hectares, mas a Embrapa já disse que já são 2 milhões de hectares, afetando tremendamente os animais, além da nossa pastagem ser primavera e estival. Estamos aqui, a nossa organização, as pessoas, o Estado está dizendo, vou para cá ou para lá? Qual o caminho a seguir? Se eu for para a esquerda, eu vou continuar num problema sério de degradação do solo. Eu vou levando a ineficiência do nosso Estado como um todo. Então, o que nós precisamos urgentemente é ter uma nova linha de ação, a agrosustentabilidade. Ela pode nos levar à verdadeira revolução verde. De que forma? Nós nos embasando na Constituição Federal. Isso na Constituição de 1988 já está dito o que fazer para tornar sustentáveis os nossos solos no Brasil. Não cumprimos nenhum artigo. Nenhum. Se cumpríssemos, não teríamos uma ociosidade de 73,8%. E por que há uma ociosidade de 73,8%? Porque o produtor é culpado? Não. Porque governos são culpados? Não. É porque nós temos uma cultura que quando fizemos agora é madeira, agora vamos plantar trigo, é trigo, agora é soja. Isso não é sustentável. Nós temos que ter uma dinâmica muito grande para fomentar a vida. E lá diz no artigo 1º, os princípios fundamentais, e o primeiro dele é soberania, depois cidadania, o valor do trabalho, a dignidade da pessoa humana. Depois, no artigo 18, fala sobre a autonomia dos municípios e estados. Depois, no artigo 170, a ordem econômica e financeira. E aí fala de não soberania nacional. Fala da função social da propriedade rural baseada no manejo adequado do solo, na utilização correta dos recursos naturais. Tudo isso está previsto. E no artigo 187 e no 192, que fala no sistema financeiro nacional, que é desenvolver de maneira equilibrada o país. Tudo isso está na Constituição. Devemos assim fazê-lo, então. E a produtividade, que também nós precisamos basear, temos a grande oportunidade para isso. Qual é a grande oportunidade que nós temos? Falamos em bem comum, é o próprio Estado assumir a situação. Assumir como líder e o protagonismo de identificar as necessidades da organização rio-grandense e do mercado global e nacional, enfim, para satisfazê-los através
com sistema de informação e articulação para o bem comum, através das áreas estratégicas do Estado, o setor do conhecimento produtivo e o sistema financeiro nacional, para viabilizar o desenvolvimento sustentado, através do sistema plantio direto, consolidando essa tecnologia, plantando o ano inteiro e consolidar as cadeias produtivas organizadas de forma agrosustentável e promover novas ações empreendedoras nesse sentido, com sustentabilidade e oportunidade de trabalho para dignidade humana. Nós tendo toda essa forma de trabalho integrada, total, com todos os setores, eu não tenho dúvida nenhuma, pela experiência que eu já tenho ter coordenado um trabalho desses, da sua eficiência. Porque haverá uma transparência em todo o processo, haverá uma participação em todo o processo, e isso é fundamental para desenvolver a confiança e entusiasmo em todos os setores, começando pelo produtor rural. Saberá que produzindo tem como comercializar. Isso é uma questão da Constituição que está colocada. Vejam, se nós tivermos uma interdependência entre a organização rio-grandense com atender às necessidades do mercado, nós vamos retroalimentar as necessidades da organização rio-grandense. Logo, nós vamos começar pelas questões ambientais e, com isso, nós vamos ter condições de fazer o desenvolvimento humano e gerar uma economia abundante e de vida para todos. Isso é a Revolução Verde. E de que maneira nós podemos desenvolver ações em 5 pilares de desenvolvimento sustentado, o marketing, o agronegócio, o sistema produtivo direto e o mercado. Tudo isso em harmonia, tudo isso orquestrado, vai haver a distribuição da riqueza, começando pela vida do solo, pela quantidade de palha a ser colocada nesse solo, que é recomendado tecnicamente 12 toneladas de palha por hectare ano. Com a ociosidade, nós estamos colocando 3,5 toneladas por hectare ano. Nós tendo essa situação, de uma cadeia produtiva agrosustentável, nós vamos ter vida no solo, nós vamos ter rio, águas potáveis, com mata ciliar, com rotação de cultura, com a floresta, com palha, com a pecuária. Nós temos uma gestão de valor e sustentabilidade que vai chegar à sustentabilidade total de todo o sistema. Onde nós saímos de uma cultura praticamente soja e monocultura, e não é culpado do produtor, é que aqui ele tem garantia de comercialização. Nós indo para cá, nós vamos passar uma outra situação de manejo de solo. E daqui da monocultura para o manejo orgânico, existe um caminho a percorrer. E que se fizer isso orquestradamente, em 4 anos nós mudamos o cenário. Completamente. E a situação do Rio Grande do Sul ficaria desta forma, né? Sistema plantio direto com 8,7 milhões de hectares, floresta 8,48. Nós já estamos retornando com a nossa floresta, rejuvenescendo ela em 17%. O que eu estou propondo aqui, através do Código Florestal e toda essa necessidade da mata ciliar, nós chegaríamos a 30% no Estado, né? A pastagem nativa com 8,25% e assim por diante. Analisando mais o perímetro urbano, a área da Lagoa, dos Patos, Mirim e tudo mais, nós temos os 28 milhões de hectares, que é o Estado do Rio Grande do Sul. E qual é o impacto de todo esse trabalho a ser feito, essa mudança de mentalidade para a agrosustentabilidade? Vejam bem aqui, ó, se não é impactante. A eficiência econômica no cenário de 2013 e 2014 é de 31 bilhões de faturamento na área agropecuária tão somente. Não estou falando da agroindustrialização dos produtos agropecuários, das commodities agrícolas. Nós, adotando a agrosustentabilidade, vamos aumentar para 54 bilhões de faturamento. Uma agregação de valor de 76%. Isso é simplesmente extraordinário. Isso é fantástico. Se nós considerarmos que no Brasil se plantava no ano 2000
100 mil hectares de áreas agroecológicas ou orgânicas. A Alemanha era a mesma área neste mesmo ano. Só que o Brasil faturava, na produção orgânica, 200 milhões de reais por ano. E a Alemanha, 2,2 bilhões de dólares por ano. Se no Brasil nós fizéssemos isso com apenas 100 mil hectares, o Rio Grande do Sul, por exemplo, agregaria mais 6 bilhões de reais na nossa eficiência econômica. Com apenas 100 mil hectares. E é possível. E o que responde isso, tendo responsabilidade social na geração, no potencial de emprego? A eficiência na área atual, de 31 bilhões de faturamento, tem um potencial de gerar empregos indiretos e diretos na casa de 5,86 milhões de empregos no Rio Grande do Sul. Com a nova postura, 10 milhões de empregos. É a população do Rio Grande do Sul, gente. Isto não é bom? Isto não é bom? Gerar trabalho é gerar dignidade humana. O que é dignidade humana para mim? Para mim, a compreensão que eu tenho é que cada um a ter trabalho, ele se conhece. Conhece-te a ti mesmo. Ele se conhecendo, ele passa a conhecer a verdade dele. Mas onde mora Deus? Onde está Jesus Cristo? Em cada pessoa humana. Somos uma centelha divina. Se nós trabalhamos, nos conhecemos, se nós nos conhecemos, conhecemos a Deus também. Assim nós passaremos a ter a nossa própria dignidade. E se eu passo a me conhecer e me amar mais, eu sei como amar o outro, porque será da mesma forma como eu me amo. Essa é a grande oportunidade. E isso aqui, simplesmente eliminando a ociosidade no inverno, e nós temos a garantia da comercialização disso aí, e é um trabalho articulado pelo Estado e não por governo, mas sendo uma política de Estado. Mude o governo, mude o partido, continua sendo uma política de Estado, orquestrada por um governo. E a preservação ambiental, nós pulamos de 3,5 toneladas de palha por hectare, que é um déficit já de 5 toneladas por hectare ano, já existe, então o solo está empobrecendo rapidamente. Nós pulamos para 12 toneladas de palha por hectare ano, atendendo a recomendação técnica. É uma agregação de valor de 262%. O sequestro de carbono, com a floresta que nós aumentamos, de 33 milhões de toneladas para 55 milhões de toneladas, atendendo o que o mercado, o que o mundo, o que a sustentabilidade mundial diz, de sequestrar carbono para evitar aquecimento global ou outras situações. Nós estamos fazendo uma imagem corporativa também. Isso tudo nós podemos nos vender lá fora, da maneira como nós fizemos o troço, o estilo de vida que nós desenvolvemos, como que nós fizemos essa comunicação, como que nós desenvolvemos a nossa profissionalização nas nossas atividades. A decisão é nossa. Estamos numa encruzilhada. A decisão é somente nossa. Estou falando com um público urbano. E essa é a grande dificuldade. E essa é a grande oportunidade. Porque o meio urbano significa 85% das pessoas onde moram. 15% mora na área rural. Se nós estamos falando política de Estado, quem vai determinar essa política é o meio urbano. Se o meio urbano não sabe que o meio rural pode agregar valor a ele, ao meio urbano, na geração de trabalho, na girar a economia, promover a dignidade e a vida para todos, essas políticas não serão aprovadas, nem mesmo estimuladas a que um governo, um Estado, um político assim queira. Esse é o apelo que eu faço para cada um que está aqui.
A decisão não é da área rural. 10 milhões de empregos, diretos e indiretos, para o Estado, tem que vir gente de fora para trabalhar. E se nós agregar a agroindustrialização, gente, aumenta a possibilidade em mais de 50%. Mas nós precisamos gerenciar isso aí. Nós temos que compartilhar com todo mundo os indicadores econômicos, sociais, e é a população que desenvolve esses índices. Não é um governo, um político, não é uma organização, somos todos nós. Eu terminaria dizendo assim, Paulo disse em Coríntios, mandando a carta para eles, e diz assim, o corpo é um. Qual é o corpo? O Rio Grande do Sul. E não obstante, tem muitos membros. Quais são os membros? Braço, são as pessoas, cidadãos, profissionais, trabalhadores, empreendedores, municípios, meio ambiente. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo, Rio Grande do Sul. Se todos nós, membros, tivermos essa compreensão, teremos economia abundante e vida para todos. Uma coisa tão simples que eu vim mostrar para vocês, mas que eu levei 35 anos para amadurecer. 35 anos com várias experiências que eu tive que ter. E aonde eu atuei, eu digo para vocês, foi possível e virou a página. É possível. O Estado tem solução. Cada pessoa humana que aqui está é a esperança do verbo esperançar, de fazer acontecer, não de esperar. O que eu estou demonstrando é tão simples como Jesus nos orienta. É o simples que devemos fazer. Mas é uma decisão que cabe a nós. E eu digo para vocês, tenham alegria e paz. Com isso aqui se desenvolvendo, nós vamos ser o sujeito da própria história desse Estado. Essa consciência nós precisamos ter, que é cada um. Os meus problemas não estão no outro, mas em servir ao outro. Muito obrigado, gente. Nós agradecemos desde já a Vitor Hugo Carrão e pedimos que permaneça aqui no palco. Convidamos também o nosso vice-presidente da DCE, Juarez Pereira, para que venha ao palco. Nós vamos fazer a entrega agora deste documento, deste estudo, Política e Ações para a Agrosustentabilidade, dentro do escopo do projeto Setembro Verde, um protocolo firmado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio Grande do Sul, a senhora secretária de Estado do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Ana Maria Pellini, a quem convidamos a que venha aqui ao palco. Secretária, queres? Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o seu Juarez Pereira e o Vitor Carrão, que aqui me acompanham no palco, e dizer que eu estou muito honrada de estar aqui recebendo esse documento. O governador, ele ficou muito entristecido de não poder ter vindo. Ele se considera parte da DCE. E ele me pediu que transmitisse, então, o seu apoio a esse trabalho que nós estamos recebendo, para o qual nós vamos dar toda a atenção e tentar, na medida do possível, aplicá-lo para termos realmente um Rio Grande do Sul
como o Dr. Vitor nos apresentou aqui, que é o que todos desejamos. A ADCE ela tem um papel fundamental, no meu entender, para o desenvolvimento do Estado. Nós precisamos de muitas coisas neste Brasil. Precisamos de estradas, precisamos de energia, precisamos de saúde, mas, sobretudo, nós precisamos investir nos valores dos nossos cidadãos. E isso a ADCE faz muito bem. O que mais, a nossa maior carência hoje é exatamente isso, é a ética, é o comportamento, enfim, ter o valor, enxergar, né, a sociedade como algo importante e não só o indivíduo a si mesmos, sem se preocupar com o coletivo. E a ADCE dá uma demonstração importante sempre, em todos os momentos, no resgate desses valores. Com relação a este trabalho que me está sendo entregue, Vitor, eu fiquei muito feliz assim, em ouvir a tua exposição, porque ela é bem dentro daquilo que a gente defende lá na Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos uma inter-relação com a Secretaria da Agricultura e fazemos programas conjuntos. E o mais importante deles, e que se assemelha ao que tu está propondo, é o conservação de solo e água. Eu não sei se tu conhece. E na próxima reunião que tivermos do grupo da implantação da conservação do solo e água, eu vou levar esse estudo para, em conjunto, nós vermos como podemos incluir estas informações, essas sugestões aqui no nosso plano de trabalho, que eu achei muito interessante, e é um trabalho que tem início, meio e fim, ele está muito bem construído, então ele é fácil da gente, digamos assim, dar uma aplicabilidade. Nós estamos já numa linha, Vitor, que eu fiquei pensando assim, fiquei estimulada te ouvindo, né, da agrofloresta, que a gente está, digamos, acreditando muito que é o futuro, né? O Brasil ele vai muito bem nisso. Nós temos aí no Vale do Caí, eu não sei se já ouviram falar, a Ecocitros, que planta as árvores frutíferas no meio da floresta e joga com a luminosidade do sol. Então, digamos, a floresta ela serve de proteção, ela protege contra as pragas, de modo geral, ela filtra o sol, que se a árvore for bem manipulada, ela deixa entrar a quantidade de sol ideal, necessária, e então se planta frutífera, se planta verduras, legumes, enfim, embaixo, com uma produtividade excelente, totalmente orgânico, e isso tem um valor no mercado que diferencia, e é muito bom. Nós temos a experiência, então, no Vale do Caí, Torres, Maquiné, nós temos a Quarta Colônia, é outro exemplo também que nós estamos, né, implantando, e eu vou levar, o pessoal vai adorar ver isso, esse trabalho, porque isso se soma, é um estímulo, né, a quem já está querendo implantar iniciativas dessa natureza. E o que o Vitor diz é a mais pura realidade, porque esse tipo de agricultura, de agronegócio diferente, o orgânico, ele gera mais emprego e gera mais renda também, porque o produto tem mais valor agregado. No Rio Grande do Sul, neste ano, nós tivemos uma super safra. Só que quem foi na Expo Inter ouviu os produtores falar. O preço não era condizente e, apesar de terem trabalhado muito, plantaram muito, colheram muito, mas o que sobrou, né, para o produtor, ele não foi o que eles esperavam. E o orgânico ele tem muito valor agregado. Nós temos, família, eu trouxe até um dado, em Itaqui, com 4 hectares, um cidadão ele trabalha sozinho, produzindo orgânicos, ele retira mais ou menos 5 mil por mês de renda líquida para ele. Quer dizer, uma pessoa, né, trabalhando em algo bacana, e ele vende aqui em Porto Alegre, traz a sua produção orgânica, 5 mil não é uma renda tão desprezível assim. E a gente tem conseguido implantar isso e tentando convencer. Nós estamos, inclusive, agora, e eu vou já te convidar, Vitor, para te participar com a gente da Conferência Internacional do Arroz Orgânico, porque o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, é o maior produtor de arroz do país. E tem muito problema de uso de agrotóxico por causa do fungo e adubo em geral, e a gente tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Aquilo que o Vitor mostrou, nós vamos para o lado de cá ou nós vamos para o lado de lá? Nós temos que escolher um lado. E eu acho que só um louco escolhe o lado de cá.
Nós queremos o lado de lá, nós queremos um planeta sustentável, nós queremos que os rios fiquem limpos, que na hora, porque o cultivo do arroz, ele larga aquela água, né, do plantio cheia de agrotóxicos, cheia de impureza nos nossos cursos d'água. Nós não queremos isso, ninguém quer. Então, a gente tem que trazer expertise para que a gente possa realmente ter uma agricultura sustentável, que gere emprego, que gere renda e garanta a saúde da nossa população. Enfim, os senhores podem ter certeza que nós vamos fazer bom uso, né, dessa sugestão toda. Me comprometo a discutir nesse grupo da proteção do solo e água que nós temos montado e que a gente se reúne, e também em outras atividades lá da Secretaria. E já te convido, Vitor, então, vai ser em maio, e nós estamos trazendo especialistas, né, de vários países, onde essa questão da agricultura sustentável já é uma realidade, né? Como tu falaste da Alemanha, em vários países nós temos um segmento, e nós temos um desafio grande, nós temos que conversar muito sobre isso, e precisamos muito da ajuda, porque o maior problema é a cadeia, não é a produção orgânica, que a gente já está, enfim, né, com bastante convencimento do produtor e tentando a cadeia, que eu digo assim, por exemplo, no Pampa, né, a melhor maneira de conservar o nosso bioma Pampa, que é metade do nosso estado, é o pastoreio. Então, o que o produtor quer? Ele quer plantar soja, porque ele ganha mais com a soja. E é difícil mesmo o pastoreio, porque ele cria o gado, não tinha sequer frigorífico matadouro, enfim, lá nós tivemos que fazer um esforço grande para a Marfrig instalar, com incentivo fiscal, com a licença ambiental sendo acompanhada, né, para que a gente pudesse ajudá-los, para que a Marfrig instalasse um frigorífico em Alegrete, para que esse pessoal que produz, né, que tem a pecuária em campo nativo lá no Pampa, tivesse pelo menos esse primeiro degrau da cadeia. E aí nós temos que chegar no supermercado, nós temos que pegar essa carne, estou dando exemplos assim, né, em geral, essa carne do Pampa, certificá-la e ter uma prateleira especial para que as pessoas possam saber que ela é diferente, que o gado fica solto, ele está no campo nativo. Nós temos até a Aliança del Pastizal, que devem conhecer, né, que é um convênio com o Uruguai e Argentina, a proteção do Pampa como um todo. Então, temos que certificar isso, temos que formar uma cadeia toda até que o consumidor ele consiga, ele já quer comprar. A maioria do pessoal, eles acham muito melhor consumir um produto orgânico, um alimento saudável, que protege o meio ambiente. Todo mundo quer isso, mas está nos faltando uma organização de forma que isso se instale da maneira que o Vitor falou, ali, de uma maneira encadeada, e que a gente tenha a cadeia desde a produção até o consumidor instalada, fácil, e que todos possam ter acesso. Enfim, agradeço muito essas sugestões, e fica lá a Secretaria à disposição, aberta ao diálogo para todas as sugestões, para que a gente possa construir juntos um planeta melhor, mais sustentável e com valores éticos, que é, ao fim e ao cabo, que a gente mais precisa. Muito obrigada.